Fala galera, tudo beleza aí com vocês? Professor André aqui mais uma vez começando mais uma aula e hoje vamos falar sobre seno, cosseno e tangente de um arco trigonométrico. O que vocês estão vendo na tela aí é o nosso círculo trigonométrico e vamos aprender a calcular alguns valores aí desse círculo trigonométrico. Certo, galera? Então bora lá pra gente ver isso aí. Então vamos lá, ó. Primeiro de tudo, a gente vai aprender a fazer a conversão, tá? Então eu vou converter de graus para radianos e de radianos para graus. Então, para converter de graus para radianos é simples. A gente vai aplicar uma regra de 3, tá? Então, um π, ele vai corresponder a 180 graus. Sempre desse jeito, tá bom? Grau embaixo de grau e radiano embaixo de radiano. Então, 60 graus vai aqui. Lá do outro lado eu vou chamar de x. Certo, galera? Então, eu vou cruzar isso aqui aplicando a regra do cachorrinho, começando pelo lado do x, ó, 180 vezes x vai dar 180x igual a π vezes 60, que vai dar 60π. O 180 está multiplicando, passa ele dividindo, ó. E aí é notável que dá para simplificar em cima e embaixo direto por 60, que é o maior divisor comum entre os dois, certo? Então meu x vai valer 60 dividido por 60 na parte de cima só sobra o π, e na parte de baixo vai sobrar o 3, que é 180 dividido por 60 radianos. E aí acabou. Bem simples, né? Então qualquer medida de grau que você tiver, joga nessa relação π corresponde a 180 graus, que não vai ter erro. Olha o 2 aqui, agora eu quero converter radianos em graus. Não apareceu um π ali? Eu não acabei de falar para vocês que o π vale 180? Então basta fazer 5 vezes 180 e dividir por 6. Certo? Então fazendo aí 5 vezes 180 vai dar 900, dividido por 6, 150 graus. E aí acabou. Então bem simples, né? Onde apareceu o π aí, coloca 180 graus. É sempre desse jeito. Qualquer exercício que aparecer, aplica essa resolução que não vai ter erro. Certo? E aí a gente vai ter aí os ângulos notáveis, galera. Os ângulos notáveis eu já falei várias vezes aí nos vídeos anteriores, tem uma musiquinha para ele, certo? E a gente vai fazer aí novamente a musiquinha para vocês. Então começa, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Põe raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, olha que legal. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! E aí nossa tabelinha está montada, a gente vai depender dela, por quê? Eu vou trabalhar no círculo trigonométrico, vocês vão perceber que eu vou jogar tudo lá para o primeiro quadrante. E o primeiro quadrante, já vou explicar o que é, eu vou ter esses ângulos notáveis aí. E vai nos ajudar muito. Certo? Então vamos lá. Sinal dos valores do seno e do cosseno e agora os quadrantes que eu tinha falado para vocês, tá bom? Então vamos lá. Então o valor de seno primeiro. Vou desenhar aí o círculo trigonométrico, ok? E vou colocar dois eixos, que seria o eixo x e o eixo y, lá no plano cartesiano, lembra? Então meu eixo y aqui, como eu estou calculando o seno, meu seno vai estar sempre em pé. Aí você vai ter uma regrinha aí, ó. Toda vez que você está em pé, senão você está sem sono. Então vai ser meu gráfico do seno. E toda vez que você está com sono, você deita. Então vai ser meu cosseno, vai ser o deitado. Então guarda essa regrinha aí, certo? Sem sono em pé, com sono deitado. Não vai ter erro, certo, galera? Então vamos lá. Primeiro quadrante, então vou fazer no sentido anti-horário. Então no gráfico do seno, tá bom? Vai ser positivo o primeiro quadrante. Como eu estou indo no sentido anti-horário, meu segundo quadrante vai ser positivo também. Já meu terceiro quadrante é negativo e meu quarto quadrante também é negativo. Então esse é meu círculo trigonométrico do seno. Então a gente vai ver agora o cosseno. Ó, cosseno aí tudo de novo. Círculo trigonométrico, como que era mesmo? Sem sono em pé, então é o seno. Com sono deitado, então é o cosseno. Estamos analisando o cosseno agora. Então meu primeiro quadrante ele é positivo no cosseno. Meu segundo quadrante é negativo. Meu terceiro quadrante é negativo. E meu quarto quadrante é positivo. Então guarda bem. Vocês têm que saber de cor, tá bom? Esses sinais, tá bom? Do seno e do cosseno. Certo? E aí não vai ter erro. Você nunca mais vai errar isso aqui, nem o sinal, certo? Já a tangente, a gente vai mudar agora
os sinais, somente os sinais, tá bom? Então tem aí seno sem sono, cosseno com sono, ok? E a minha tangente está tangenciando aqui minha circunferência, é o meu eixo aí da tangente, certo? Então vamos lá, traçando o eixo, esse primeiro eixo que eu tracei é meu positivo e meu segundo negativo. Então vamos lá, vamos começar agora. Primeiro quadrante vai ser positivo na tangente, segundo quadrante vai ser negativo, terceiro quadrante vai ser positivo e meu quarto quadrante vai ser negativo, certo? Então agora vocês têm aí seno, cosseno e tangente, ok? Então vamos lá. Valor positivo e valor negativo, como eu tinha falado para vocês. Olha agora, determine o valor do seno, do cosseno e da tangente. Então vamos lá. Como eu tinha falado para vocês, já tinha ensinado a fazer a transformação, é o que a gente vai fazer aqui, ó. Então apareceu o π, 5 vezes 180 dividido por 6, certo? Então 5 vezes 180, já acabamos de fazer lá, né? Dá 900 dividido por 6. 900 dividido por 6 é 150. O que eu vou fazer? Vou desenhar minha circunferência aqui, ó. Ok? Ó, sem sono com sono. Ok? Aqui é o seno e aqui é o cosseno. Ok? Onde está meu ângulo de 150 graus? Então passou aqui 90, 150 está aqui, ó. 150. Opa! Vou pegar lá de novo, vai dar 150. Vai estar aqui. 150. Certo? Então meu 150 está aqui. O que eu vou fazer? Vou fazer 180 menos 150. E 180 menos 150 é 30. Então vamos lá. Segundo quadrante do seno. Vamos voltar lá para vocês verem bem rapidinho aqui, ó. Olha lá. Segundo quadrante ele é positivo, certo? Então não posso esquecer disso. Então vamos voltar lá de novo, lá no positivo. Ó, então eu já sei que aqui vai ser positivo. Então meu sinal da minha conta vai ser positivo. E ele corresponde aqui, ó, a 30 graus. Então calcular o seno de 150 é a mesma coisa que eu calcular o seno de 30. Ok? Então calcular o seno de 150 é a mesma coisa que calcular o seno de 30. Então seno de 5π sobre 3 é a mesma coisa que eu calcular o seno de 30 graus. Ok? Certo? E seno de 30 graus a gente tem lá na nossa tabela. Vamos voltar tudo de novo aí, só para vocês verem. Ok? Tá aí nossa tabela, ó. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. Então, vamos voltar lá. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. Certo? Só para vocês entenderem, não vou ficar toda hora voltando, mas só para vocês entenderem. Então, seno de 30 é 1 sobre 2. Então, qual que é a minha resposta? Meio. Então, seno de 5π sobre 6 é meio, certo? E o cosseno? O cosseno é a mesma coisa, dá uma olhada aqui, ó. O cálculo não muda, tá? Então, ficaria 5 vezes 180 dividido por 6, que é a mesma coisa que 900 dividido por 6, que vai dar 150. Vamos só acompanhar o sinal aqui, ó. Ok, ó. Ó. 150 vai continuar aqui. Certo? Só que aqui, lá no... O cosseno, ele vai ser negativo, lá que eu mostrei pra vocês, ó. Ele vai ser negativo. Então, eu escrever aqui... Ele corresponde a 30 aqui, ok? Escrever cosseno de 5π sobre 6 é a mesma coisa que eu escrever menos, já que ele é negativo, cosseno de 30. Que vai dar menos, certo? Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, acabou. Certo? Então, tem que tomar muito cuidado aí com esse sinal. E aí, a gente consegue calcular tangente também. Certo? Que não vai mudar o estilo de cálculo. Dá uma olhada, ó. Ó, vai ficar aqui, ó. 5 vezes 180 dividido por 6, que vai dar 900 dividido por 6, que vai dar 150. Só que aí você tem que tomar cuidado. Como eu quero a tangente de 5π sobre 6, como que eu acho tangente? Tangente é o seno de 150 dividido pelo cosseno de 150. Olha que bacana. Seno dividido pelo cosseno. Acabei de calcular. Então, quanto equivale aí
o seno de 150. Vai a mesma coisa que eu calcular o seno de 30. E o cosseno de 150? Cosseno de 150 vale menos cosseno de 30, certo? Então a tangente aí vai ser a mesma coisa que escrever seno de 30, acabei de calcular, é 1 sobre 2 dividido por menos raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração, copia a primeira e passa multiplicando, como é negativo vou colocar parênteses, o inverso da segunda. Ó. Certo? Posso simplificar o 2 com 2 aqui, vai sobrar 1 sobre raiz de 3. Então, continuando aqui, 1 sobre raiz de 3, vou fazer a racionalização, multiplica em cima e embaixo por raiz de 3, que vai dar raiz de 3 sobre, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz quadrada de 9, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Não posso esquecer que aqui ele é negativo, certo? Aqui vai continuar negativo, e aí ele vem negativo, e a resposta é negativo. Menos raiz de 3 sobre 3, negativo, tá bom? Então, escrever a tangente, escrever aqui, tangente de 5π sobre 6 é a mesma coisa que eu escrever menos raiz de 3 sobre 3, que é a minha resposta. E aí, acabou. Certo? Então, como que calcula a tangente? Dividindo o seno pelo cosseno. E aí, acabou. Certo? Bem simples. Vamos ver mais uns exemplos aí. Olha esses agora. Acho que já deu para aprender, né? Então, como que ficaria aqui? Então, aqui vai ficar assim, ó. 7 vezes 180 dividido por 6. Certo, galera? E aí, calculando aí o 7 vezes 180, vai dar aí 1.260. 1.260 dividido por 6, que vai dar, eu já fiz aqui, 210. Certo? Lá embaixo no cosseno é a mesma coisa, ok? Só o problema é o sinal, né? Então vamos desenhar lá para a gente descobrir onde é que está isso aí, ó. Círculo trigonométrico, ok? Sem sono e com sono. 210 passou 180, então tá lá embaixo, ó. 210. Vamos arrumar aqui. Ó, 210. O que eu vou fazer agora, então? Que continha eu vou fazer? 210 menos 180. 210 menos 180 vai dar 30 graus. Então, ele corresponde aí a 30 graus, ó. O problema é, certo? Qual o sinal do seno? Então, vamos voltar lá. Quem lembra? Positivo, positivo, ele é negativo, ó. Ok? Então, minha resposta aqui vai ser negativa. Então, escrever aqui seno de 7π sobre 6 é a mesma coisa que escrever menos seno de 30 graus. Que aí vai dar menos meio. E aí, acabou. Certo? O cosseno aqui eu vou repetir a parte lá de cima, que é o mesmo número. 7 vezes 180 dividido por 6 vai dar 1.260 dividido por 6, que vai dar 210. Certo? Então, eu vou lá no meu círculo, sem sono e com sono. Eu continuo 210 aqui, só que lá no meu sinal, aqui também é negativo, no cosseno. E ele também vai me corresponder a 30 graus. Só que também negativo, certo? Então, escrever cosseno de 7π sobre 6. Oh, mas esse aqui ficou feio. Cosseno de 7π sobre 6. Mesma coisa que eu escrever menos cosseno de 30. Que vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Olhando lá na nossa tabela, hein? Que eu não vou ficar voltando lá toda hora, não. Já deu para decorar a tabelinha. Já gravei vários vídeos com ela. Certo? E como que eu acho a tangente mesmo? Então, a tangente aqui, partindo de 7 vezes 180 dividido por 6, 1.260 dividido por 6, que dá 210. Certo? Então, tangente de 210, aqui neste caso aqui, a mesma coisa que eu escrever. Seno de 210 sobre cosseno de 210. Acabamos de calcular, certo? O seno dá menos
seno de 30 dividido por menos cosseno de 30. Menos com menos aí vai dar mais, certo? Então vai ficar meio dividido por raiz de 3 sobre 2. De novo, divisão de fração. Copia a primeira e passa multiplicando o inverso da segunda. Posso simplificar. Vai ficar 1 sobre raiz de 3. Acabei de ensinar, né? Racionaliza. Isso aqui vai ficar... Uma vez raiz de 3 vai dar raiz de 3 sobre raiz quadrada de 9. Que aí vai ficar raiz de 3 sobre 3. Certo? E aí acabou. Bem simples. Tá bom? Então bem simples mesmo. Raiz de 3 sobre 3. Que é a tangente aí de 210 ou de 7π sobre 6. Então se eu escrever aí, arrumando minha resposta, né? Tangente de 7π sobre 6 é igual a raiz de 3 sobre 3. E aí acabou. Certo, galera? Ó, mesmice, hein? Mesmice. Vamos mais um pouquinho aí. Mesmice. Ó, mesmice. Tá vendo? Então vamos lá. Aqui, ó, como que ficaria? 11 vezes 180 dividido por 6, ó. Acho que já deu para aprender, certo? 11 vezes 180 dá 1980. 1980 dividido por 6 vai dar 330. 330 graus, certo? Então vamos lá para o seno lá, ó. Sem sono com sono, só que 330 lá no quarto quadrante, ó. 330 graus, certo? O quarto quadrante no seno, ele é negativo. E aí que conta você vai fazer agora? Agora você vai pegar o 360, ó. 360 menos 330, que vai dar 30 graus. Certo? Então aqui, ó, 30 graus, ó. 30 graus, só que negativo. Então como que fica? Então se eu escrever aqui, ó, seno de 11π sobre 6, eu posso escrever menos seno de 30, que vai dar menos meio. E aí acabou. O cosseno não vai mudar. Ó. Sem sono com sono. 330 continua aqui. Só que lá no cosseno ele é positivo quarto quadrante. Pode olhar lá. Correspondente aí a 30 graus. Aqui vai ser positivo. Então vamos lá. Então vamos escrever isso aí. Então vai ficar cosseno de 11π sobre 6. É a mesma coisa que eu escrever cosseno de 30 graus. E cosseno de 30 graus dá raiz de 3 sobre 2. Certo? A tangente não muda, né? O cálculo é o mesmo. Vai ficar 11 vezes 180. Opa, vamos arrumar isso aqui. Vai ficar aí 11 vezes 180 dividido por 6, vai dar 1980 dividido por 6, que vai dar 330. Certo? Então como que eu acho tangente? Então tangente é igual 330 é a mesma coisa que eu calcular o de 30, né? Já calculei o seno e o cosseno. Seno de 30 sobre cosseno de 30. Só que eu posso esquecer que o seno ele é negativo, ok? Então vai ficar aqui menos meio dividido por raiz de 3 sobre 2. Divisão de fração. Copia a primeira e passa multiplicando o inverso da segunda, ó. Posso simplificar. Vai ficar menos 1 sobre raiz de 3. Racionaliza, multiplica em cima e embaixo pela mesma raiz. Vai ficar menos raiz de 3 sobre 3. E aí acabou. Certo, galera? Então não posso esquecer de desenhar um círculo trigonométrico. Tenho que saber os sinais. Então é bem simples aí nos sinais, tá bom? Se eu estiver falando do seno, ó. Positivo, positivo, negativo, negativo. Se eu estiver falando do cosseno, ó, positivo, positivo, negativo, negativo. Certo? E aí você não vai errar mais o sinal. Certo? Então espero que vocês tenham gostado da aula aí. Aprendemos a calcular seno, cosseno e tangente. Certo? Não posso esquecer que a tangente é só pegar o seno e dividir pelo cosseno.
está pronta a nossa tangente. Então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários que eu vou responder todos vocês, certo galera? Valeu, fui!